Olá pessoal, meu nome é Fernando Bernardo, seja bem-vindo ao meu canal e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre luteria, né? O que é luteria, de onde vem isso, como eu me tornei luthier e de que forma você também pode, né, conhecer e entrar nesse mundo, né, do trabalho manual, do trabalho com a madeira, principalmente construindo instrumentos musicais. Eu sei que tem muita gente que não sabe nem por onde começar. Eu dou aula há 28 anos, então eu formei muitos luthiers que estão aí hoje no mercado trabalhando, construindo suas guitarras, seus violões, e posso ajudar um pouco a você a conquistar esse espaço também no mercado. Bem, começando, o nome luthier se dá ao profissional que constrói instrumentos musicais. Vem de luth, que é alaúde em francês. Então, depois isso se tornou comum, né, para denominar todo e qualquer profissional que construa instrumentos musicais. Então tem luthier de piano, luthier de violão, luthier de cavaquinho, enfim, né, luthier de guitarra. Então, luthier é o profissional. Luteria é a profissão, como tem arquitetura, engenharia, tem luteria, que é a profissão. E temos também a luthieria. Luthieria é o ateliê onde o luthier trabalha, onde ele constrói os seus instrumentos. Então são três palavras que muitas vezes se misturam, muitas vezes a pessoa fala luthieria como se fosse luteria, né? E na verdade não é. São palavras diferentes. Luthier trabalha na sua luthieria com luteria. Às vezes parece um pouco confuso, mas na verdade é simples, né? Bem, eu gostava muito de instrumentos musicais, eu gostava muito de violão, tocava violão e na época adorava música. E eu tinha um violão de Giorgio, né, que tinha sido da minha irmã e tal, e eu acabei começando a tocar nesse instrumento, mas não era um bom instrumento, e eu comecei a gostar mais e tudo, e resolvi comprar um instrumento profissional. Infelizmente, eu não conhecia nada, né? Eu li em algum lugar que madeiras boas eram o abeto alemão, o jacarandá brasileiro e tudo mais, escala de ébano. Pedi a um luthier que fizesse um instrumento para mim, mas infelizmente esse instrumento ficou muito ruim. E eu não conseguia tocar, o som era ruim, o instrumento era embotado, não tinha volume, não tinha som, não tinha qualidade. E aquilo para mim foi difícil, né? Porque, poxa, era um violão de luthier, como assim é ruim? Né? Eu achava que se era um instrumento de luteria, ótimo, seria um ótimo instrumento. Mas eu acabei devolvendo esse instrumento e posteriormente eu conheci aí sim um luthier de verdade, que eu tive a honra também de ser aluno dele, né, do Jó Nunes, aqui no Rio de Janeiro. E quando eu conheci o Jó, eu fiquei impressionado, porque os instrumentos eram muito bons. E muita gente boa também tocava nos violões dele, né? Turíbio Santos, Norberto Macedo, enfim, muita gente. E aquilo me impressionou muito, porque a diferença era enorme. E muita gente falava que o Jó utilizava peças importadas já prontas. Nunca existiu isso, ele sempre fez tudo com altíssima qualidade. E aquilo foi me impressionando. À época, eu encomendei um violão com ele, né, e fiquei indo no ateliê dele para conhecer a construção, para entender um pouco mais de construção, e fui me apaixonando por aquilo. Aquele ambiente todo, aquele cheiro de madeira, sabe, tudo aquilo tinha muito a ver comigo. E aí eu pedi a ele que me ensinasse, né? Só que ele negou. Ele negou durante uns 3 meses, assim. E chegou um momento em que eu estava muito apaixonado pela luteria,
queria muito aprender. Aí, quando ele saiu para ir ao banheiro, alguma coisa assim, eu fui, tirei uma medida de uma madeira para braço, bruta ainda, e escrevi na mão, e com medo de apagar, falei que eu tinha que ir embora imediatamente. E aí eu fui, anotei depois num papel, levei aquilo numa marcenaria e tal, e pedi uma madeira, um mogno na época, né? Ainda podia, né? E pedi uma madeira exatamente com aquelas medidas e levei nesse dia no ateliê do Jó para ver se ele me ensinava, né? Aí eu mostrei a madeira, ele falou, pô, mas dá certinho para fazer um braço? Como é que você arranjou isso e tal? Eu falei, isso aí estava escorando a prateleira lá em casa. Óbvio que ele notou que era mentira, né? Mas até aí tudo bem, eu queria que ele me ensinasse, eu queria que ele pelo menos tentasse me ensinar. Porque eu poderia também não ser hábil o suficiente para fazer aquilo. E aí ele pegou a madeira, colocou em cima da bancada e falou assim, então tá, eu vou plaina aí. E eu não sabia o que era plaina. Né? E a plaina ela era uma ferramenta pesada. Né? Eu vou pegar uma plaina para vocês verem aqui. A plaina que ele me deu foi uma plaina como essa aqui. Né? E quando eu não sabia o peso disso, quando eu tirei da bancada, eu quase deixei cair essa ferramenta. E eu falei, poxa, mas é muito pesada e tal. Ele falou, não é para qualquer um não, você quer aprender ou não quer? Eu tinha 21 anos na época, eu falei, quero, mas eu não sei trabalhar com isso, eu preciso ver você fazendo. E aí ele pegou a madeira e deu uma plainada para que eu visse como seria. E aí eu entrei um pouco acanhado, né? Peguei a plaina, não sabia o que era peso nem nada, como dividir o peso nas duas mãos, né, na ferramenta. Dei a primeira plainada, não saiu nada. Né? Então aí ele vai, tá vendo? Você não leva jeito para isso. Eu falei, peraí, eu nunca fiz. Aí eu dei uma segunda plainada e aí já saiu alguma coisa, e na terceira plainada eu consegui tirar de ponta a ponta o que a gente chama de cavaco, né? Que é a madeira que você plainou e que sai por aqui pela frente da plaina. Aí ele parou, olhou para mim e falou assim, você disse que você não sabe nada, você nunca fez isso? Eu falei, não, nunca fiz. Ele ficou meio descrente, mas era verdade, eu nunca tinha pego numa plaina, não sabia. Então, continua plainando, eu quero essa peça, e me deu as medidas. E ela tinha que ficar totalmente reta nas duas faces, e ele me deu uma régua para eu olhar, né, se a régua tinha algum tipo de vale, né, na madeira e tal, alguma gangorra, e eu consegui em meia hora, em 30 minutos, sem nunca ter plainado, fazer aquela madeira ficar exatamente como ele queria. Nesse momento, eu acho que acionei uma chave nele. E ele olhou para mim e falou assim, você leva jeito, eu vou te ensinar. Naquele momento, primeiro que não existia essa troca, né? Não existia escola de luteria no Rio. Era uma coisa que era passada de pai para filho. Ou, né, assim, o profissional querendo passar para alguém. Não existia esse conhecimento ainda, nem internet tinha. Então, eu comecei a ir para o ateliê dele e fiquei indo todos os dias, o dia todo, durante 2 anos da minha vida. E durante esses 2 anos eu construí 2 violões. O primeiro ficou maravilhoso e o segundo ficou um lixo, uma porcaria. E foi no segundo que eu aprendi que não adianta só fazer ou saber fazer. Você precisa entender o que você está fazendo.
E a partir do segundo violão, eu comecei a realmente me dedicar ao estudo da luteria e 2 anos depois eu comecei a ensinar outras pessoas que queriam construir, como eu, aqueles violões. Por exemplo, eu construo guitarra, mas nunca tive aula de construção de guitarra. Eu regulo meus instrumentos, nunca tive aula de regulagem dos meus instrumentos, porque eu venho da construção, eu venho da luteria, então eu entendo o que eu vejo, e quando eu pego um instrumento na mão, eu entendo a tensão que ele está, a madeira como está trabalhando, né? Se o tensor está agindo ou não. Eu entendo tudo que eu estou vendo porque eu venho da luteria, da construção de instrumentos. Hoje em dia você inclusive tem luthiers de manutenção, só de manutenção. São autodenominados de luthiers também, né? Mas o que seria realmente a palavra luthier, né, seria aquele que constrói instrumentos, certo? Que é o meu caso. E o caso de tantos que eu formei nessa profissão, tá? Então, o que eu quero deixar aqui para vocês compreenderem? Hoje vocês têm um mercado maior, hoje nós temos a internet que divulga amplamente muita coisa, tem muita informação errada, tem muita informação boa, né? Então tem que saber filtrar um pouco disso, tá? Existem bons cursos de luteria. O meu curso, ele era um curso extenso, um curso longo. Hoje eu só estou dedicado a dar aulas através da internet. Eu tenho, inclusive, um curso de construção de guitarras que está na internet, né? É vendido pela internet. E estou gravando outros cursos para mostrar para vocês toda essa riqueza da luteria, né? Através das aulas que eu dou, né? Então, se você realmente se interessa por luteria, se você quer aprender a construir, então me segue, porque eu vou, a cada vídeo, tentar ajudar você a não só criar uma renda extra com luteria, mas a entender muito bem aquilo que você precisa fazer para se tornar um bom luthier, um luthier profissional. Tá? O que eu puder fazer, o que eu puder ajudar, eu vou estar aqui fazendo o meu melhor para poder te atender. Então, mandem dúvidas, né? Façam questionamentos, que aí eu vou gravando os vídeos em detrimento disso tudo que vocês vão mandando. Quer dizer, vamos criar um canal de comunicação entre nós, né? De uma forma que eu possa ajudar vocês a obterem êxito, né? E um bom resultado nos instrumentos que vocês vão construir, ok? Espero ter ajudado e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço.